Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou te mostrar como que a gente constrói uma marca de hostel, ou hotel, ou o que você preferir, mas uma marca que seja chique. Até porque Mateu e Mateu é um hostel exclusivo. É só para homens e tem o estilo do seu dono. Então precisava ter isso o tempo todo, porque é uma forma de a gente conversar com o público que geralmente a gente não conversa. Hostel geralmente é baseado em família, né? Hotel em si é baseado em família e baseado, às vezes, a maioria em mulheres, mas não tem uma exclusiva para homens. As pessoas conseguem ir lá e só homens ficar, por exemplo, às vezes uma viagem, alguma coisa. E como esse hostel está localizado em Pipa, no Rio Grande do Norte, ele tem uma vantagem a mais. Tá na cara, tá na frente do mar praticamente. Então as pessoas vão para lá só para sentir a brisa, praticamente se encantar com o local, porque é maravilhoso o local. É justamente para você aproveitar ao máximo. Para você que tá preso numa marca assim, tá? A gente vai deixar a marca assim. Você vai ver como é que foi esse processo, como é que a gente foi criado passo por passo, porque tem uma coisa a mais nessa marca, que ela também é um bar, que ela também tem um pouco de bar dentro dela, e ela precisava ter, porque o hostel, a maioria das vendas tá ali concentrada no como o bar possa gerar lucro, né? E foi uma ideia bem pensada para que a construção da marca fosse feita dessa maneira. E se você não tem marca ainda, ó, tem aqui o QR Code para que a gente possa conversar e começar a elaborar hoje mesmo. Você vai conversar diretamente comigo, não tem outra pessoa no local, é comigo que a gente vai conversar e vai bater um papo para que a gente construa ela o tempo todo. Então, fazendo que uma conversa, um jeito, a marca tenha a sua cara, tá? A ideia é justamente que você saia feliz, 100% de aprovação, 100% satisfeito com ela, tá? David, mas eu já tenho marca, infelizmente. Ah, você chegou tarde, David. Agora, como é que você vai me ajudar? Consultoria de Strava. Essa consultoria é para você que está meio perdidão. Não sabe se precisa alterar a marca, não sabe se sua marca funciona ou o que fazer com a sua marca hoje. Eu te ajudo com relação a isso. A minha formação publicitária, me especializei em brand, mas também tenho formação em administração. Então, alguns processos, algumas coisas, eu já sei como é que você otimiza isso para você primeiro ganhar tempo e perder menos dinheiro. Então, eu te ajudo a você tanto elaborar campanhas, a contratar às vezes a equipe mais correta, o que você precisa fazer agora, em vez de, por exemplo, só ficar postando. Então, às vezes, tem outras formas de você construir uma marca mais forte do que só esperar que o marketing resolva. Basicamente, eu vou te ajudar a enxergar sua marca no âmbito maior, tá? Então, por isso que essa consultoria é 1 hora e meia de conversa. A gente fica lá e ainda tem um relatório depois onde eu posso te ajudar. Mas vamos para a marca, ó. Se inscreve no canal, me ajuda. Antes de ir para a marca, se inscreve no canal, me ajuda aí, porque a gente está crescendo. Aos poucos a gente está crescendo. Você está vendo os vídeos aqui. A ideia é que você chegue e entenda que marca não é só aquele desenho bonito, não. Ela tem um quê a mais e isso que vai fazer com que ela se torne eterna. Mas vamos lá no Chrome, que eu sei que você já pesquisou sobre isso. Eu vou pesquisar aqui, ó. Essa é a marca do Mateu e Mateu, tá? E você vai ver exatamente várias coisas sobre isso. Até porque ela começou a ficar famosa essa marca agora. Mas logo para hostel. Você já pesquisou e você caiu nas famosas casinhas. Isso aqui dá um desespero em mim tão grande porque mostra o quanto esse mercado é muito limitado. Quando a gente fala limitado, é porque não tem, às vezes não tem nada a ver com o local, às vezes não tem nada a ver com o que, que a pessoa faz, o que a pessoa é. Só é uma placa. Só. É bom que a pessoa já imagina que o preço pro seu vai pro saco. É mais barato, é aquela coisa assim, você já sabe, a pessoa vai pagar, não vai pagar caro. Mas a gente está falando de uma maneira diferente. É exclusivo para homens, é um hotel como se fosse um resort. É um hostel, né? Como se fosse um resort. Por que nesse caso é um hostel? Porque toda a dinâmica, todo o ambiente é para parecer um resort. Um resort masculino, que a pessoa vai, tenha confiança, possa relaxar mesmo, possa ter a mente tranquila lá. Então, eu vou mostrar algumas imagens aqui para você, do Matheus, ó. Tudo como é que ele é feito, como é tudo mais tranquilo, todo mundo mais pausado. É justamente para que as pessoas vivam. O casal, por exemplo, possa ir lá tranquilo. Então não ter esse problema de estar atrapalhando, estar fazendo alguma coisa errada. Não, a ideia é que as pessoas curtam bastante. Logicamente, tenha, por exemplo, carnaval, tem essas coisas, mas de uma maneira mais sóbria. Então toda a fachada, todo o material é muito bem pensado. Todos os itens, por exemplo, como é que a gente vai escolher aqui? Você tá vendo a fachada aqui?
Foi perguntado pra mim, né? O dono perguntou pra mim, ó, como é que a gente faz uma fachada ser mais tradicional, aquela coisa que seja mais real, que palpável. Porque geralmente as pessoas que colocariam LED acabou. Sabe aquela coisa, aquela placa branca? Não, vamos colocar um metal ali. Isso faz com que a marca ganhe vida, ganhe textura. E que é uma coisa que as pessoas não pensam, né? Porque às vezes a gente só pensa no papel timbrado, esquece que no real ela tem que funcionar. Então, trazer isso para a marca faz com que ela cresça, tá vendo aqui, ó, essa foto, essa imagem justamente traz muito disso. Então, às vezes a textura de palha junto com a marca, ela cria esse contorno de ser mais resort. Mas você tá aqui por causa da construção, né? Você quer ver como é que ela fez. Como é que o David pensou? Primeiro, eu tive que pesquisar mais marcas texturizadas. Então, o que a gente pode fazer? Às vezes a letra é texturizada, às vezes o material é texturizado, às vezes tem uma letra que sai diferente. E eu cheguei nessa MAP aqui, tá? Essa MAP é um material que eu já tinha visto várias vezes antes. É uma marca que eu gosto de ver sobre ela, as campanhas dela são muito boas. E aí, a procura foi do ícone e da marca, né? Da escrita da marca ser independente do ícone. Porque aqui que tá a vantagem de quando ele precisar aplicar. Por exemplo, o Hostel Boutique tem que ser muito diferente. A gente não pode fazer a mesma coisa que todo mundo. Então, trazer isso para a marca foi o maior desafio para que fique um A bem visto, mas também mostrar que é masculino. Lembra que eu falei que é exclusivo para homem? Esse é justamente esse ponto que a gente loga para cima. O homem tem apontado para cima, a mulher é aquela cruzinha para baixo. Lembra a diferença? Você aprendeu isso na escola, hein? Não pode esquecer, não. E aqui foi pegando a variação da marca, foi pegando como é que a gente faria as velas. Eu imaginei, porque pipa venta muito, tá? Então, tentando entender como é que funcionava a pipa, como é que funcionava a cidade em si, como é que os hostels trabalham lá. Então eu fui no Catamarca, por exemplo, vendo como é que a função, como é que eram os materiais. Peguei folha de palmeira, peguei folha de tudo que tinha lá que podia ser, para deixar o mais chique possível. Até a gente chegar nesse último aqui, ó. A gente testou, você viu que eu testei várias coisas. Testei cintura masculina, testei montanha, testei parte da praia, da areia da praia. Até que a gente chegou numa coisa que pode ser que seja óbvia, mas não é óbvia. Aquelas fechaduras de porta. Sabe quando você coloca uma plaquinha de hotel, essas coisas assim, que você coloca e tem informação? A gente pegou justamente essa plaquinha, contornou com as areias e o mar de pipa, né? Então foi um desenho baseado lá e onde se nasce o sol, né? Porque nasce naquela região. Então, trazer isso para a marca como se fosse um fechamento. Então, a marca em si, ela ficou justamente mais orgânica, ela ficou muito mais que a gente poderia usar em vários sentidos. Aqui são testes, tá? Vários selos, essas coisas assim, pra gente fazer como testes. Essa marca foi pensada para que ela durasse muito tempo, para que ela ficasse bem aplicada, para que ela ficasse muito tempo lá, ela vai ser exposta ao sol, vai ser exposta. Você vai ver que no material que eu vou apresentar para vocês tem vários itens que claramente não é uma marca comum, ela não pode ser uma marca que só fique lá para as pessoas verem. Tem que ser uma marca que as pessoas tirem foto. Que não seja só mais uma marca que está ali, ela seja uma marca que ela funcione para tudo quanto é item que se possa usar. Então, quando eu falei de bar, é que eles têm um bar lá. Dentro, hoje, o hostel ou qualquer hotel que você vê, eles ganham mais dinheiro no bar que provavelmente é estadia. Não sei se você sabe, mas ali funciona melhor. E essa marca foi justamente nisso. Ele pensou nisso desde o começo. E a construção da marca foi trazer a tag de porta, aquela coisa que a gente coloca na porta, a pipa e o relaxamento, porque é um local fantástico. O nível A de acomodação. A gente está falando do hostel boutique. Não vai ser acomodação a R$ 20. Não vai ser acomodação a R$ 50. É um pouco mais caro porque tem toda a classificação ali. Tem café para você, tem todo o material, o ambiente é bem iluminado, é bem aconchegante. Então, trazer tudo isso para como se fosse um paraíso para as pessoas mesmo, que não estão acostumadas a isso. Porque geralmente hostel, quando a gente escuta hostel, a gente escuta as beliches que a pessoa só dorme e vai. Dessa vez é diferente, é uma boutique, é quase um hotel. Por que eu falo quase? Porque é muito mais barato e você não vai precisar ter todo. Por exemplo, banheiro compartilhado. Banheiro é aquela coisa, não tem cada um no seu. Então, ter essa diferença, ter essa marcação, mostra o posicionamento de marca. Isso que é a grande diferença. A gente colocar também para ele saber usar o posicionamento ao favor dele. Não adianta nada ele falar isso e não usar. Mas você viu que ele usou na rede social, ele traz isso para a marca dele. Então, eu trazer as cores ser mais sofisticadas, a gente tá usando marrom, mas a areia, tá trazendo tudo que ele já usa, você viu aquela palha lá que ele tem, então trazer aquele metal que ele usou, lembra? A fachada, o letreiro da fachada é um metal meio que
quase galvanizado ali, tudo cheio de marcação, para que fique mais fácil as pessoas verem, para que fique mais fácil as pessoas, poxa, esse aqui é diferente. Até porque tem que ser mais masculino, então tem que ser mais bruto as coisas que eles têm lá, não pode ser uma coisa mais LED, contorno, não pode, tem que ser uma coisa mais, primeiro, natural, que é boutique, ele tá falando de boutique, segundo, que é mais para homem. E aí, a transformação da marca. Por que eu digo que a transformação da marca? Porque a marca principal você está vendo aqui, que você viu em todos os materiais. Só que tem a variação dela que é um pouco mais horizontal. Então a gente está trazendo o hostel com maior evidência aqui. O outro item, ela trazendo a parte que a gente faz um triângulo com a marca. Triângulo, símbolo masculino também. Lembra que eu falei que a gente tem que ter, sem querer, a gente tem que criar coisas na cabeça das pessoas? Se chama mensagem subliminar essas coisas, tá? A gente cria só por ter um triângulo aqui mais masculino. A ponta para cima é sempre masculino, tá? A ponta para baixo é sempre feminino. Isso é questão de ótica natural. Psicologia, toda marca que eu faço, eu tenho que vender a psicologia para a pessoa para entender que tudo tem uma razão para estar ali. E essa formação, por exemplo, quando a gente começa a aplicar a marca em outras texturas, outros itens, ela começa a ser vibrante. Lembra que eu falei do triângulo para cima? Quando for um espaço muito pequeno, por exemplo, que tiver, e mais quadrado, ele vai ter que usar na vertical. Aí que eu falei que a gente tinha imaginado já antes, tá? Ser um de cimento, só que a gente preferiu um ferro mais enferrujado ali para colocar a marca para chamar mais atenção. E aí as velas, por exemplo, o rosto tem esse tipo de vela, tem esse tipo de informação, porque é sensorial. Aí, como eu falei, a placa. Logicamente, quando a pessoa tem como alugar só o quarto lá, se você aluga um quarto inteiro em vez de uma cama, você tem como, por exemplo, colocar disponível, não disponível, trazer essas informações. E lógico, todos os ambientes que ele puder colocar. Toalha, sabonete, caneca, tudo que ele puder colocar lá, as pessoas vão lembrar muito mais dele, muito mais facilmente. Óbvio, você está na praia, você tem que ter uma eco bag que funcione em praia. Então, a pessoa pode levar, por exemplo, com a marca da empresa e levar depois trazer de volta, mas a propaganda está feita. Assim como cadeira de praia. É a mesma, cara, tá um dos lugares mais lindos do país. Então, trazer essa informação, a pessoa vê que está ali, é sensacional. Então, os cafezinhos, os bonés, trazer tudo. E aí a gente entra no Match, que é um beach bar. Então, como fica perto da praia, geralmente quinta, sexta-feira sempre tem um pagode. Sempre tem essas coisas. E ele, o dono da marca, ele é cantor de pagode. Então, trazer isso vai fazer com que a marca seja mais referenciada ainda. Então, o Match, ele tem como se fosse uma boutique. Lembra que eu falei para você trazer esse traços de boutique, trazer de quinta a domingo aqueles shows, aquelas coisas, e trazer informação, mas também tem ser fácil de aplicar. É uma continuação da marca, é uma submarca dentro da própria marca, onde a gente consegue separar as empresas. E isso é importante para que a gente consiga vender mais. Então, o porta-copo, você sabe muito bem, trazer tudo isso, que a pessoa consiga se sentir que está dentro da Mateu e Mateu, mas é uma parte separada. E essa foi a marca que eu espero que você tenha gostado, da Mateu e Mateu. Ela é uma marca que é de pipa, espero que você, se você é homem, conheça lá, porque é muito lindo, tá? É um local muito aconchegante. Você vai gostar pra caramba, porque a praia é sensacional, mas o hostel, você não vai querer mais sair de lá. Eu espero que você tenha gostado, deixa seu curtir, se inscreva no canal. Se você, que é uma marca, tá aqui do lado, ó, tem um QR Code que a gente pode conversar diretamente, tá? Sem frescura, conversando como é que a gente pode construir isso de uma maneira bem mais tranquila, bem mais que a gente possa bater um papo. Mas se você já tem marca, se você já está se arrependido do que você fez na sua marca, tudo que você fez de errado, ou se você fez certo e agora quer dar aquele upgrade, consultoria de Strava, onde a gente conversa agora mesmo, 1h30, a gente pode conversar sobre o que você pode melhorar, o que item que a gente pode criar de identidade visual nela, ou melhorar o que você já tem, para que você aproveite ela e melhore o que você já está fazendo. Não é só postar na rede social, tá? É saber como é que a marca trabalha. Você viu que aqui praticamente nada é de rede social. Tudo é externo para criar experiência para o cliente final. E é isso que a gente traz para a marca, tá bom? Eu espero te ver no próximo vídeo. Então, toda semana eu tô colocando bastante vídeo aqui para que você acompanhe e saiba como que são feitas as marcas de uma forma profissional. Basicamente, é como são feitas de forma profissional. Eu fico por aqui, te vejo na próxima. Tchau, tchau.